Bem, amigos do canal Natan Lisboa, estou em Niterói, não estou no Rio de Janeiro. E hoje eu vim conversar com um cara, nossa, que voz é essa, hein? Com certeza marcou a tua infância, a minha infância e a infância de tanta gente. Esse cara é incrível. Com vocês, Isaac Bardavi. Natan Lisboa. Seu Isaac, primeiro, obrigado por me receber na sua casa, estou muito feliz. Tudo bem. Como é que o senhor começou sua carreira artística, não só na dublagem? Me fala como é que foi sua carreira artística inicial e até chegar à dublagem. Eu comecei minha carreira em 1948, em teatro. Isso foi em 48, nós estamos em 2019. Eu estou fazendo este ano 70 anos de carreira. Isso em 48. E a dublagem eu comecei 11 anos depois, em 59. O senhor lembra qual foi o primeiro papel que você fez na dublagem? Lembro. Era uma série chamada Charlie Chan. Era um detetive chinês que não usava armas, só a imaginação. Eu me lembro como se fosse hoje. Charlie Chan tinha 4 filhos. E esses filhos não tinham nomes. Eles eram designados por número. Número 1, número 2, número 3, número 4. O número 1 era o mais velho. Foi o personagem que eu fiz. Foi a primeira dublagem que eu fiz na minha vida. Qual era a empresa que o senhor fez essa dublagem? Era Cinecastro. Simultaneamente eu dublava nessa época na Cinecastro e na Ziv, que era uma empresa que havia... Já terminou há muito tempo, como a Cinecastro também já terminou há muito tempo. E daí eu nunca mais parei. Mas o senhor teve outra profissão, né? O senhor foi advogado, né? Formou-se em Direito? Em Direito. Sim. E advoguei durante 2, 3, 4 anos. Aí chegou um momento em que eu tive que optar. Era essa a minha pergunta. Em que momento, qual foi o momento chave que o senhor disse, não, eu vou viver pela vida artística e não... Não foi uma decisão minha. Foi uma coisa mais ou menos imposta. Porque eu comecei a faltar às audiências. Porque nesse tempo eu estava fazendo novela, não me lembro que novela era. Talvez a Escravizaura, não sei. E aí um dia a secretária lá disse, doutor Isaac, o senhor está faltando muito, isso está pegando mal. Nesse dia eu senti que eu tinha que optar. Entre continuar na vida artística e optei pela vida artística. Não me arrependo. Então, 70 anos depois, o senhor tem a ciência que foi a decisão certa, então? Foi, porque direito eu comecei a estudar numa fase ruim em que eu estava desempregado. E eu pensei, por que não optar por uma outra coisa também? Comecei a estudar direito, me formei, mas é a tal história. Quando você precisa, não aparece. Quando você não precisa, as coisas começam a aparecer de roldão. Do momento em que eu comecei a estudar direito, começou a aparecer trabalho. E eu fazia uma novela atrás da outra, uma novela atrás da outra, e teatro, uma peça atrás da outra, e dublagem. Nessa época eu estava dirigindo dublagem, eu dirigia muito, dirigia todo dia. E é isso, eu optei pela vida artística e nela eu permaneço até hoje. Bom, eu vou citar apenas 5 personagens que têm personalidades e sua voz muda completamente assim através da sua interpretação, que é uma coisa incrível. Porque apesar de o senhor ter, eu vou usar o termo caricato, o senhor tem uma voz caricata, uma voz única, é impressionante o seu timbre, nada se equipara à sua voz, eu nunca vi nenhuma voz nem sequer parecida. Há 5 personagens que são completamente diferentes. O Fred Krueger. Olha só isso! Esta é a sua grande chance na TV, Jennifer! Bem-vindo ao horário nobre! O Tigrão. Olá, eu sou o Tigrão. Todo mundo tem medo de tigrões. Quem é você? O Esqueleto. Talvez isto divirta você. Você é forte. Mas eis uma coisa mais forte ainda. Uma gaiola mística da qual nem você pode escapar. O Wolverine.
cadê a floresta? Por isso me deixou louco. Acontece todo o tempo. Você devia me ver na fila do correio. Jim! Sei que ainda está aí! Não, por eles não. Por você. E o Robotnik? Conquistar este planeta vai ser como um piquenique. E eu vou começar devorando, conquistando esta cidade. Vejamos. Todos parecem perversos. Tá difícil escolher. Então como é que Robotnik. como é que o senhor consegue mudar tanto o seu timbre de voz, mesmo tendo uma voz tão única? Isso é mais ou menos uma ilusão das pessoas. A gente não consegue mudar muito. O que acontece é você vê o personagem, você procura ir em cima dele. O esqueleto tinha uma voz fininha, esganiçada, aqui, e eu procurava ir em cima dele. O Wolverine é o contrário, é uma voz pesada, uma voz grossa, uma voz mais... O Robotnik é aquela coisa... Você vai em cima do personagem, não muda muito. Tanto não muda que qualquer coisa que eu faça, a pessoa me identifica. Não é? Mas em termos de interpretação... Mas a interpretação aí é outra história. Aí é o que eu defendo. O sujeito, para ser dublador, ele tem que ser, antes de tudo, ator. Porque antigamente, nos primórdios da dublagem, bastava ter uma voz bonita para ser dublador. Não. Não. Você pode ter uma voz bonita, isso também não é suficiente. Mas precisa ser ator. Na verdade, julga-se erroneamente que você, para dublar, precisa ter uma voz bonita. Mentira. A dublagem precisa de todo tipo de voz, porque há personagens com voz de taquara rachada, há personagens com voz esganiçada, há personagens com voz assim, assada. Então você tem que ter toda a gama de vozes dentro da dublagem. Não tem que ser só voz bonita de galã, como se pensava antigamente. Né? O senhor fez muitas novelas, fez muita coisa na TV, fez programas cômicos. Ao todo, juntando as emissoras todas, eu fiz 38. Tudo o que acaba de se passar neste recinto e a que os senhores jurados assistiram estarrecidos não passou de uma peça cuidadosamente armada para confundi-los e para burlar a justiça. Isaura? Foi, sim, senhor. O Jaime viu quando ela veio sozinha e entrou no moinho. Isso enquanto eu fui até a estrada para ver se o senhor vinha chegando. Veio sozinha? Veio sozinha, excelente. Tem certeza? Absoluta. O que é que a gente vai fazer agora? Botando pra quebrar. Não, pera aí, vamos com calma. Não é isso que o senhor está pensando, não. Eu fui sentar e a cama quebrou, só isso. O pior é que eu tenho que ir agora pro escritório. Meu bem! Olha, eu tenho que ir agora pro escritório, porque eu estou atrasado, mas o Didi se prontificou a consertar a cama pra gente. Ele vai quebrar o galho. Eu vim apenas trazer o resultado do seu teste de DNA. E acredite, ele comprova que o senhor é pai de uma criança. Esse DNA não é meu. Camirinha, eles vão comprar alguma coisa ou não? De graça, aqui não tem nada. Teatro, eu fiz 50 peças. E dublagem, eu ouso dizer que eu fiz perto de 40 mil filmes. Realmente é uma vida. Eu dublo há 60 anos, há 61 anos. E há dias, eu fiz um cálculo aproximado. É claro que aí pode ser menos 5 mil, mais 5 mil. Mas o cálculo aproximado que eu fiz é esse. Houve dias em que eu não dublei, mas houve dias em que eu dublava 3, 4 filmes. E se você me perguntar o que eu já fiz em termos de dublagem, eu realmente não sei te responder. Não sei. Eu hoje fiz uma dublagem. Antes de vir para cá, eu estava dublando. Se você me perguntar um filme que eu dublei hoje, eu não sei. Não sei. Palavra de honra que eu não sei. Mas eu ia perguntar o seguinte, o seu rosto estava na TV, está na TV desde sempre, praticamente, desde que a TV existe no Brasil. Desde 1959 também. Comecei simultaneamente dublagem E a TV. e a TV. Mas quando há reconhecimento das pessoas na rua, é muito mais pela sua voz e não pelo seu rosto. Isso me impressiona profundamente. Porque há um ditado chinês,
não sei se é ditado, não sei se foi um dito de alguma personagem famosa, que uma imagem vale por 1000 palavras. Ora, eu já fiz 38 novelas. A pessoa me reconhecer na rua pela voz e não pela imagem é uma coisa que me espanta. Mas me espanta e eu, às vezes, nem compreendo. Nem compreendo como é que isso pode acontecer. Daí eu percebo como a dublagem é importante para uma certa camada, digamos assim, de ouvintes, de pessoas. Não é? O senhor tem, acho que 5 gerações aproximadamente, acompanham a sua voz. Né? Porque se eu contar, meu bisavô, meu avô, meu pai, eu e minha filha acompanham a sua voz. O senhor tem essa ciência do peso, da responsabilidade de mexer com a memória afetiva das pessoas? Isso eu quis dizer ainda há pouco. Na verdade, é complexo, é muito difícil isso que eu vou tentar dizer. Na verdade, o ator, eu vou dizer o artista de um modo geral, não tem ideia da obra que ele está realizando. Eu tenho certeza absoluta que Van Gogh, quando pintava os quadros dele, não tinha a menor noção, nem a ideia de que os quadros dele viriam a ser, futuramente, o que eles são hoje. Verdade. O artista, quando produz, ele produz por uma necessidade íntima, interior, por uma força que o leva a fazer aquilo. Mas ele não imagina das consequências que aquilo possa produzir no futuro. Mesmo porque só produzem efeito aquelas obras que fazem efeito no futuro. Porque muitas obras são feitas e caem no esquecimento, porque não acontecem. É uma coisa muito difícil de você dizer. Sim. Muito difícil. A gente, quando dubla, a gente dubla porque é aquilo que a gente sabe fazer, né? A gente não pensa em que consequência. Eu passei a ter uma ideia mais ou menos nesse sentido, de que a dublagem pode ser uma coisa importante, a partir da dublagem mais do Wolverine do que do Esqueleto. A dublagem do Wolverine tomou uma dimensão tal que eu não esperava. Eu tenho feito algumas palestras aqui e ali, e tem pessoas de 40, 45 anos que deitam no meu ombro e choram. Palavra de honra. E choram, e eu fico sem jeito, sem saber como agir, porque, para mim, não há porquê. Mas as pessoas dizem, a minha infância foi toda pela sua voz, não sei o quê. Então, a partir daí, eu comecei a pensar que a dublagem tem uma importância que eu, pelo menos, não imaginava. Há colegas meus que dizem que dublagem é isso, é aquilo, é arte. Eu não penso assim. Inclusive, me perdoem os colegas, eu acho que eu sou a única pessoa, o único dublador que acha que dublagem não é arte. Dublagem é um tremendo talento, uma tremenda habilidade. Eu acho que arte é aquilo que você produz a partir do nada. Você pega um bloco de granito e tira dali um Moisés, você tira dali um Davi, você tira dali um pensador. Porque dentro daquele bloco de granito estão contidas todas as imagens que você possa imaginar. É só você saber como tirá-las. Isso é arte. A dublagem é uma coisa que já vem pronta. Você põe a sua voz em cima de uma coisa que já vem pronta. É preciso talento para botar a sua voz em cima daquilo. Mas você não cria. Porque se o personagem lá ri, você tem que rir. Se ele chora, você tem que chorar. Você não cria nada de novo. Você empresta a sua voz e, evidentemente, você tem um talento para interpretar. E quanto melhor você interpreta, mais bom dublador, digamos assim, você é. E para isso precisa ter talento.
Mas daí a dizer que a arte... Agora, se você me perguntar qual é a diferença, qual é a linha que divide o talento da arte, eu não sei te dizer. Eu não sei te dizer. Eu quero fazer uma pergunta específica sobre Wolverine. O senhor dubla Wolverine há mais de quase 25 anos, né? Desde a época dos desenhos. Já nos filmes, há 17. Desde 2000, quando o Hugh Jackman... E o desenho começou em 94. Isso. Mas falando especificamente dos filmes, eu sentia nos primeiros filmes que o senhor dava um peso maior na voz ao Wolverine, tinha mais grave. E nos mais recentes, eu sinto que a voz está mais parecida com o que eu estou ouvindo aqui. Está mais a sua voz. Isso se deu proposital? Foi algo natural? Não. Como é que foi então isso aí? Não, a mudança natural do tempo. Você acabou de dizer, desde que quando é que começou o primeiro filme? 2000. 2000. São 18 anos. Filho. O Logan foi dublado agora. São 18 anos. A minha voz mudou um pouco, mas eu sempre procuro em cima dele. Em cima dele. Agora, é natural essa mudança. Por exemplo, o esqueleto hoje eu dificilmente conseguiria fazer. Minha voz incorporou de quando eu dublava o esqueleto para cá. Se naquela época ele já oferecia alguma dificuldade, que eu tinha a voz mais limpa, mais jovem, digamos assim, imagina agora. Então, acho que o mesmo efeito acontece com o Tigrão, né? Que o Tigrão tinha uns agudozinhos que talvez você não consiga mais. O Tigrão talvez eu não consiga mais fazer aquele risada. Agora, vou fazer uma pergunta curiosa. Quando o senhor dublava o Tigrão, o senhor cuspia aí no estúdio? Cuspia também. Cuspia. E você falou no Tigrão, eu dublo há 60 anos, como eu te disse. O Tigrão foi das coisas mais difíceis que eu encontrei para dublar. Caramba. Exatamente por isso que você acabou de dizer. Eles falavam com a língua presa e assim. Então, o problema da dublagem é que cada ator tem um tempo de representação, de interpretação. Eu, quando interpreto uma novela, eu tenho um tempo meu de interpretação. Quando eu dublo uma pessoa, o Hugh Jackman, por exemplo, eu tenho que esquecer o meu tempo de interpretação e entrar no tempo dele. A dificuldade está aí. O cara que dublava o Tigrão no original é um gênio. É um gênio. Eu não sei como ele fazia, eu não sei se ele fazia e depois colocava uma imagem em cima, ou se ele dublava em cima da imagem. Porque era tudo tão rápido e tão preciso que para eu acompanhar no meu tempo era uma coisa muito difícil. Você está me entendendo? Sim, sim. Porque o Tigrão não falava. Ele ria e ele cuspia e ele dava cambalhota. Era um azogue, era muito difícil de dublar, muito difícil. O senhor tem alguma afeição, algum amor, algum carinho para algum personagem que dublou? Tem algum preferido? Não. Então, cada papel... Cada papel é o papel. Como todos os atores costumam dizer, isso não é coisa minha, o meu melhor papel é aquele que eu ainda vou fazer. Sabe? Hoje, por exemplo, não estou dando isso como exemplo, não. Mas hoje, por exemplo, eu dublei um personagem pequeno, de 1h30, mas que me causou uma grande alegria, porque era um personagem debochado, mentiroso, e que exigia uma interpretação. E eu gosto de papéis que desafiem. Embora eu não saiba o que eu dublei, o filme que eu dublei, eu gostei muito de ter feito. Bom, agora eu quero falar um pouco do cenário atual da dublagem, né? O senhor dubla há mais de 60 anos e o senhor já dublou também durante muito tempo com a bancada cheia, com vários dubladores, e hoje em dia dubla só. Enfim, qual a visão geral que o senhor tem do avanço da tecnologia que proporcionou isso? E uma pergunta muito específica, o senhor preferia dublar quando estava todo mundo junto ou hoje que dubla todo mundo separado? Costuma-se dizer que quando se dublava todo mundo junto, havia uma empatia, um passava emoção para o outro. Então, isso é verdade.
Mas hoje você dublando sozinho, se você tem aquele talento de ator que eu te falei ainda há pouco, você consegue dar essa mesma emoção e a diferença, se houver no resultado final, é desprezível. O grande público, pelo menos, não percebe essa diferença se houver. Se houver. É uma diferença desprezível. O que havia na época em que se dublava todo mundo junto é que havia mais camaradagem, havia mais. As pessoas se viam. Hoje você quase não vê colega. Eu hoje cheguei na minha hora, entrei no estúdio, fiz a minha e vim embora. Antigamente, quando você chegava, o pátio, ou a varanda, ou lá o que fosse, estava cheio de gente. Era isso, havia uma camaradagem maior, uma empatia maior entre as pessoas. Né? É isso, não há uma diferença crucial, de maneira que você possa perceber no resultado final. Eu penso assim. Outra coisa, eu preferia talvez a dublagem de antigamente, porque na dublagem de antigamente exigia-se mais interpretação do que síncro. Hoje exige-se mais síncro do que interpretação. Hoje você entra para dublar e é tudo muito limpo, muito medido, muito certinho, muito computadorizado. Parece uma sala cirúrgica, onde tudo é limpinho e tal. Antigamente havia as sujidades naturais da vida. E era muito bom porque havia uma interpretação, havia um dar de que hoje não existe, porque era uma época de pioneirismo. Hoje não. Hoje a pessoa para gritar, grita assim. Ah! Antigamente para gritar o sujeito sangrava a garganta. Literalmente. Não é figura de retórica. Você tirava sangue da garganta porque gritava. Se tinha que chorar, a pessoa chorava na bancada. Um abraçado com o outro. Sabe, havia uma emoção, uma eletrização dentro do estúdio, quando o filme pedia. Não era toda hora, nem todo filme, claro. Que hoje não existe, porque hoje é tudo... Entende? Entendo, perfeitamente. Bom, eu queria falar agora um pouco do seu livro. O senhor recentemente lançou um livro de poesias, né, escritas. Como é que eu queria que o senhor fizesse um aparato? Eu tive a ousadia de, em 2016, editar um livro de coisas que eu escrevia desde que eu tinha 17 anos. E eu ia engavetando. E finalmente tive a chance de poder editar. Fiz um livro grosso, só de sonetos, que é a minha força. São os sonetos, eu tenho quase 400. E quem lê gosta. E eu tenho feito algumas noites de autógrafo vendo bem. E já tenho material para um segundo volume, se Deus quiser, que eu pretendo editar ainda este ano. Que bom. Já tenho. E eu acho que em termos de dublagem, televisão e teatro, eu não tenho mais nada a fazer. Mesmo porque eu tenho 87 anos, não precisa se preocupar. Eu tenho 87 anos, eu tenho um problema respiratório que você deve estar percebendo. Eu não tenho fôlego para certos papéis. Quando me convidam para fazer alguma coisa, eu pergunto, tem que brigar? Tem que correr? Tem que virar cambalhota? Tem, então não posso fazer. Agora, se é só texto e tal, então eu aceito. Eu estou limitado pela idade e pela minha doença, eu tenho enfisema. Mas eu tenho enfisema há 20 anos. Nossa, não sabia. Há 20 anos. Está controlado e tal. Então, é isso, filho, eu não tenho mais nada que fazer. Então eu escrevo muito. Essa noite eu praticamente estou sem dormir porque eu estava escrevendo. É um dom que eu acho tão bonito quanto atuar é escrever. Isso, eu acho, não sei se eu escrevo muito. Eu não sei se é o seu sentimento, mas o meu é que o senhor é um ser privilegiado por escrever. Eu gosto.
E, modestamente, eu gosto do meu livro. Eu sei, eu tenho consciência de que tem muita coisa ruim, mas tem muita coisa boa. E todo artista, eu não me incluo entre artistas, eu sou um ator. Eu acho que artista é uma coisa maior, que eu não sou. Mas todo artista tem suas fragilidades na sua obra. Mozart tem coisas menores, não tem só coisas geniais. Eu tenho um soneto onde eu digo no final que ninguém é sábio 7 dias por semana. Um dia ou outro É verdade. ele lá diz lá as suas bobagens. Eu queria falar agora, Isaac, da dublagem de Tintim, que o senhor fazia o coronel lá. Altos seus pepinos do mar, bucaneiros! Coloquei os ratos do mar para correr com yo-ho-ho e uma garrafa de rum. Tintim, meu garoto! Quando houve o filme, a animação, sua voz não estava lá, né? E isso me deixou puto. Eu queria saber... Porque nós estamos no Brasil. Foi o que houve. Se nós estivéssemos na Dinamarca, seria diferente. Eles teriam me chamado. Na verdade, me chamaram, mas me chamaram para fazer teste. Ora, eu dublei o Tintim durante 20 anos. 20 anos. É muito tempo. Então, minha voz marcou muito no Haddock. Quando apareceu o filme, me chamaram para fazer teste. Eu fiz teste e não passei. Então, isso me lembrou uma história que eu não sei se é verdadeira. Não sei se é verdadeira, mas que eu já ouvi contar. Uma vez nos Estados Unidos fizeram um concurso para ver quem imitava melhor o Carlitos. E ele participou. Tirou o segundo lugar. Isso. Ele tirou o segundo lugar. Então é isso, quer dizer, o detentor do poder, o dono do filme, achou que devia fazer um teste. Fez e eu não passei. Mas isso não me atingiu. Não me atingiu. Se o senhor pudesse escolher das artes que já fez, pudesse escolher uma como a favorita, seria teatro. Por quê? Porque é o contato direto com o público, isso todo mundo lhe diz. Todo ator vai dizer a mesma coisa. É o contato, no teatro, no palco, você manda para a plateia e a plateia devolve para você. E isso é sentido como se fosse uma coisa sólida, concreta. Não é uma coisa imaginária, é uma coisa que acontece. Quando você sabe quando você está bem no papel, quando você está segurando o público, porque ele manda de volta para você a emoção. É um fenômeno curioso e fantástico, Na televisão não. Na televisão você representa para uma câmera. É claro que você dá a emoção que você pode dar. É aquilo que eu disse na dublagem. Quanto mais ator, quanto melhor ator você for, mais você consegue. Mesmo diante de uma câmera fria. Rádio, teatro, você representa diante de um microfone. E teatro não, você representa diante de um público. 1000 pessoas na plateia. Porra, você sabe o que é isso? Você segurar aqui 1000 pessoas com a tua emoção? Nem imagino. Não há nada igual. Nossa. Sua voz já falei aqui, estou sendo repetitivo, é inigualável. O senhor tem cuidados especiais com a voz, não? Nunca cuidei da voz. É uma coisa, se é que ela é isso que vocês estão dizendo, é uma coisa absolutamente natural. Eu queria que o senhor falasse o que o senhor acha do cenário atual da dublagem, no sentido de tem um monte de estúdio hoje, um monte. E para mim, houve uma decadência na qualidade. Eu quero saber o que o senhor acha do cenário da dublagem hoje. Você já respondeu. Já. Antigamente, você vê os filmes de 30 anos atrás, 40 anos, havia uma interpretação. Hoje, há certos filmes que se você fechar os olhos
e ficou ouvindo, parece que é uma pessoa só que dublou tudo. É tudo muito igual. É tudo muito igual. É tudo muito linear. Não há picos e depressões como na vida real. Eu estou falando com você e de repente eu falo assim e depois eu falo assim, mas não. Lá é tudo assim, é tudo assim, é tudo assim, é tudo assim, é tudo assim. Na dublagem de hoje. De um modo geral. Que me perdoem os colegas, mas os verdadeiramente honestos sabem que eu estou falando certo. É isso. Hoje a interpretação deixa muito a desejar, na minha opinião. Bom, Isaac, nós trouxemos aqui um mimo, né? Com o personagem que a gente mais gosta na sua voz, que é o Wolverine. O Wolverine. Um presente meu, da Canicos e da Aldeia Nerd. Olha, eu fico muito agradecido. Wolverine está aqui. Vou beber café nela todos os dias. Que bom. Que bom. Muito obrigado. Espero que goste mesmo. Muito obrigado, muito obrigado. Valeu, meu filho. Um recado para os fãs que gostam de dublagem e do seu trabalho. Não. Eu quero que vocês todos sejam muito felizes e que vocês me desejem também felicidades enquanto eu aqui estiver. E enquanto eu aqui estiver, e desde que me escalem, eu vou continuar dublando e tomara eu venha a fazer ainda dublagens que possam levar a vocês essa alegria, essa emoção que vocês demonstram na rua quando me veem passar. Muito obrigado a vocês todos e um grande abraço. Então é isso, gente. Isaac Badavi. Obrigado e até o próximo vídeo. Natan Lisboa.